para a nossa conversa de hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais famosas que existem, a Parashá Noa. Todo mundo conhece a versão mais simples, né? Um homem, uma arca, os animais, um dilúvio gigante. Mas a fonte que a gente tem em mãos mostra que a história é, assim, muito mais do que um conto para crianças. A nossa missão aqui é essa: ir fundo no que essa narrativa realmente quer dizer sobre justiça, sobre recomeços e, bom, sobre a natureza humana. Exato. E é uma história que funciona como um ponto de virada, uma dobradiça para tudo que vem depois na escritura. Ela não está ali só para contar de um desastre. Ela meio que estabelece as regras do jogo para o mundo pós-dilúvio, sabe? É o primeiro grande reboot da humanidade. E a forma como o Criador lida com essa crise vai ecoar em tudo depois. Bom, então vamos começar a desempacotar isso. O cenário inicial é bem sombrio. A fonte descreve a corrupção não como um problema aqui ou ali, mas como o estado do mundo. A violência era a norma, a ponto de a terra ser vista como é, inabitável do ponto de vista divino. E aí, no meio disso tudo, surge Noa, descrito como justo em sua geração e alguém que anda com Deus. E essa frase, justo em sua geração, é um prato cheio para debate. A tradição judaica tem basicamente duas grandes leituras para isso. Uma, mais generosa, diz que ele era um gigante espiritual, uma pessoa de retidão impressionante em qualquer época. A outra, um pouco mais cética, sugere que ele só parecia bom porque todo mundo ao redor era terrível. Essa segunda visão é bem mais cínica. Tipo, ele era o menos pior da turma, basicamente. Isso muda como a gente olha pra ele. Muda. E é uma mudança importante, porque se ele era só o menos pior, a escolha divina se torna ainda mais um ato de misericórdia do que de mérito. Mostra que Deus não estava procurando a perfeição, mas sim um ponto de apoio, uma semente de justiça, por menor que fosse, para poder recomeçar. Entendi. No fim, seja ele um santo ou só um cara decente num mundo perdido, a lição é a mesma. Mesmo quando tudo parece perdido, o plano divino de continuidade não é abandonado. E essa continuidade vem na forma da arca. E aqui tem um ponto que a gente geralmente passa batido: o tempo que levou para construir. A tradição fala em 120 anos. A minha primeira reação é: por que tanto tempo? Se o mundo está um caos, por que não acelerar? Porque a arca não era só um barco. A nossa fonte usa uma imagem que eu acho fantástica. Ela era um sermão de madeira em praça pública. Sermão de madeira. Pensa nisso. Por mais de um século, todo dia, as pessoas viam aquele homem e sua família construindo algo gigantesco em terra seca. Com certeza perguntavam, riam, zombavam, Noé ficou maluco. E cada martelada era um aviso. Uau, que imagem forte! Então a arca não era um plano de fuga secreto. Era um outdoor gigante com uma contagem regressiva. Era um convite ao arrependimento que durou 120 anos. Isso. Desmonta completamente a ideia de um Deus impaciente que age por impulso. Pelo contrário, o que a gente vê é uma paciência, quase inconcebível. A demora era, na verdade, um ato de misericórdia. Era a chance constante para techuvá, o retorno. E até os detalhes da arca, os compartimentos, as medidas. O que eles ensinam... Que no meio do caos, a salvação vem pela ordem. Ele não recebe uma ordem vaga do tipo, construa um barco. Ele recebe uma planta detalhada. A obediência que salva é uma ação concreta, estruturada. É a ordem divina se impondo sobre a desordem humana. E essa paciência divina vai até o último segundo, né? A nossa fonte fala daquela interpretação de Rashi sobre o início do dilúvio, que não começou com uma avalanche, mas com uma chuva normal. Sim, e esse detalhe é de uma profundidade teológica imensa. A ideia é que, a princípio, Deus mandou uma chuva que podia ser uma bênção. Se as pessoas, ao ver a chuva começar, tivessem se arrependido, aquela água teria irrigado a terra. Teria sido só chuva. Mas como não houve arrependimento... A mesma água se transformou na destruição. Peraí, então até o juízo final tinha uma espécie de cláusula de cancelamento, que a natureza do evento dependia da resposta humana? Exatamente. O juízo não é uma explosão de raiva. É o resultado de um processo, a consequência de escolhas. A porta do arrependimento ficou aberta até a água começar a subir de verdade. Isso mostra que justiça e misericórdia não são opostas. Elas caminham juntas.
A justiça é a misericórdia que não foi aceita. Ok, o dilúvio passa. As águas baixam, Noé sai da arca para um mundo limpo, vazio. E aí Deus estabelece uma aliança, e o sinal é o arco-íris. A fonte insiste que ele é muito mais que só um efeito bonito no céu. Muito mais. Na simbologia da época, o arco era uma arma de guerra. Pensa num arco e flecha. O arco-íris aparece no céu como um arco de guerra divino, mas ele está virado para cima, desarmado. Não está apontado para a terra. Nossa, a mensagem é que Deus está depondo as armas, por assim dizer. Então, a promessa não é de que nós seremos bons, mas de que ele vai se conter, mesmo que a gente não seja? Perfeitamente colocado. A estabilidade do mundo, a partir dali, não se baseia mais no mérito humano. Se dependesse da gente, talvez já tivéssemos outros dilúvios. A aliança é um compromisso unilateral de Deus com a sua criação. O mundo continua porque ele prometeu. É a fidelidade dele que sustenta tudo. E junto com essa promessa, vêm as primeiras leis universais para a humanidade. Certo, as leis de Noé. Por que exatamente essas leis, como a proibição de comer sangue e a ênfase na vida humana? Porque elas vão na raiz do problema do mundo antigo, a banalização da vida. A proibição do sangue era para ensinar respeito pela vida, até a animal. E a regra contra o assassinato é ainda mais forte. Derramar sangue humano é atacar a própria imagem de Deus. Basicamente é um acordo. Eu não destruo mais o mundo com água. A parte de vocês é: valorizem a vida. Só que a história não para aí nesse final feliz. Logo depois vem o episódio que é um balde de água fria. Noé planta uma vinha, se embébeda e tem toda aquela situação vergonhosa com o filho Chã. O herói da humanidade, a primeira coisa que faz é cair, bêbado. É quase desconfortável de tão realista. E é esse desconforto que torna a passagem genial. O dilúvio limpou o mundo por fora, mas não lavou o coração humano por dentro. O potencial para o erro, a má inclinação, o Yetzer Hará, tudo isso sobreviveu na arca, dentro das pessoas. A Torá está nos dando uma lição bem sóbria. Não existe reset moral mágico. Ah, entendi. Mesmo o homem mais justo de uma geração pode cair. Mesmo depois do maior livramento da história, o trabalho interno precisa continuar. É uma proteção contra a ingenuidade, então. Contra a ideia de que um grande evento resolve tudo. A narrativa diz não, o ser humano ainda é o ser humano. Exato. A queda de Noé é o lembrete de que a natureza humana, se não for vigiada, disciplinada, ela volta para os velhos padrões. A aliança divina é uma estrutura, mas não é uma pólice de seguro contra a nossa própria tolice. E essa fragilidade nos leva direto para o clímax da porção, a Torre de Babel. E aqui o cenário é o oposto. Em vez de caos, temos unidade, uma só língua, cooperação, tecnologia. Eles estão construindo uma cidade, uma torre gigante. E eu confesso que sempre achei essa história estranha. Eles são unidos, progredindo. Qual é o problema? Onde é que eles cruzam a linha? A linha está na motivação. O texto dá a chave. Vamos construir e façamos para nós um nome. Um nome. O projeto não era sobre progresso. Era sobre autoglorificação. Era um projeto para consolidar o poder humano num único ponto. Para criar um sistema que declarava independência de Deus. A torre não era para chegar a Deus. Era para competir com ele. Era um monumento ao ego coletivo. Então, o problema não era a unidade ou a tecnologia, mas o uso que eles fizeram delas. Exatamente. E é por isso que a intervenção de Deus, a confusão das línguas, é vista na fonte não só como punição, mas como uma limitação misericordiosa. Uma humanidade unificada em rebelião, com todo aquele poder, se tornaria a maior tirania que o mundo já viu. Nossa, não tinha pensado por esse lado. Ao espalhar os povos, Deus, na verdade, impede um mal muito maior. Ele quebra essa concentração de poder. Então, a diversidade nesse caso foi uma forma de proteção. Impediu que um único erro se tornasse um erro global. Perfeito. A lição de Babel é atemporal. É um alerta de que a nossa capacidade, nossa ciência, quando o objetivo final é só fazer um nome para nós mesmos, o resultado é arrogância e, eventualmente, o colapso. Vira só um troféu gigante para o nosso ego. Que jornada!
Começamos com uma história que parecia ser só sobre um dilúvio e encontramos uma análise profunda sobre recomeços, sobre a batalha interna que nunca para. Vimos uma paciência divina que espera mais de um século e uma justiça que só age quando a misericórdia é ignorada. E no final, vimos como até a nossa união pode ser perigosa. É uma narrativa de uma maturidade impressionante, né? Ela ensina que a gente pode receber um novo começo, uma promessa, mas a responsabilidade de viver essa nova realidade é nossa. O coração humano, se não for governado por algo maior, vai sempre tentar construir sua própria Babel, mesmo que tenha acabado de sair do dilúvio. Para quem nos ouve, qual pensamento final essa análise toda nos deixa para refletir? A história de Babel mostra uma humanidade que usou toda a sua cooperação para construir um monumento a si mesma, e isso levou à sua fragmentação. Isso nos provoca a perguntar: quais são as torres que a gente tenta construir hoje, seja nas nossas sociedades, empresas ou vidas pessoais? Onde é que nosso progresso e nossa unidade estão servindo só para fazer um nome para nós mesmos, em vez de se alinharem a um propósito que nos transcende e que, no final das contas, é o que realmente dá sentido à construção?